dia para você que está aí assistindo a gente aqui na TV Galega de Blumenau, no nosso programa sempre tradicional do sábado de manhã, ou nas reprises, ou mesmo para quem está navegando lá no YouTube, assistindo as entrevistas do Turismo e Eventos. Você sabe que nós estamos aí fazendo essa série de entrevistas com os candidatos a prefeitos de Blumenau, né? Nós tivemos o primeiro sábado com o Ozzy Wagner, semana passada você assistiu aí as propostas, as ideias e a história de Jean Kuma. E nesse sábado agora, nós temos a honrosa presença do candidato Napoleão Bernardes, que veio aí conversar, bater um papo com você sobre a sua história, as suas ideias. Semana que vem, a gente encerra essa série de entrevistas com a candidata Ana Paula Lima. Começando a partir de agora. Bom dia, Napoleão. Bom dia, Júlio. Obrigado por estar aqui no programa para trocar uma ideia com o meu telespectador aqui da TV Galega. Eu que fico muito feliz, Júlio, pela oportunidade de estar aqui na TV Galega e no programa Turismo e Eventos, que inclusive retrata uma das vocações econômicas de Blumenau. Então poder estar com um amigo, com a amiga de casa, com o telespectador de Blumenau, com os amigos, com as amigas da nossa cidade, com a gente daqui, é sempre muito bom, no sentido de apresentar as nossas propostas, a nossa trajetória, a nossa história e aquilo que nós defendemos em relação ao presente e ao futuro de Blumenau. E certamente, Júlio, essa questão do turismo, dos eventos, das feiras, tudo isso faz parte da vocação econômica de Blumenau, da nossa vocação regional. E nós que defendemos a economia criativa, nós que defendemos a geração de oportunidades, de chances para as pessoas, certamente o turismo é uma alavanca extraordinária para garantir a todos um passaporte rumo às suas chances, às suas oportunidades, a chance de crescer na vida, né, gerar renda e desenvolvimento para as pessoas. Obrigado por esse convite. Legal. Ô Napoleão, a gente divide o programa aqui em nossos três blocos. Primeiro eu queria saber um pouquinho daquilo que eu já tinha feito com os demais candidatos, sobre a sua história, um pouquinho do Napoleão, quando ele começou lá, qual é a escola que ele fez, como que ele chegou a estar na política hoje em dia. A política, Júlio, faz parte da minha vida desde muito cedo. Na verdade, eu encaro a política como vocação. Vocação é um chamado em relação a uma causa. Família que você já teve, não, já estava na política? Na verdade, meu pai é um advogado, Acácio Bernardes. Eu perdi meu pai com 12 anos, isso aconteceu num acidente de trânsito. Tanto meu pai quanto a minha mãe vieram de fora para se estabelecer em Blumenau, e em Blumenau constitui família. O meu pai veio de Camboriú e a minha mãe do Rio Grande do Sul. E eu sou nascido aqui, tenho 30 anos, nascido em Blumenau mesmo. Eu estudei no Colégio Santo Antônio, uma boa parte inclusive como bolsista do colégio, em virtude da morte do meu pai. Nós, então, passamos por muitas dificuldades. Você se formou no Santo Antônio? Eu também me formei no Santo Antônio. É mesmo? E depois, na verdade, eu concluí o meu estudo no ensino médio na ETEV, também como bolsista, em virtude de meu pai ter sido professor na FURB. Certo. Então eu concluí o ensino médio na ETEV. De imediato fui cursar a faculdade de Direito e, na verdade, sempre gostei muito de política, Júlio. Eu optei pelo PSDB, o meu partido, por acreditar na ideia da social-democracia. O que isso significa? Buscar uma cidade ou uma sociedade que garanta a igualdade de oportunidades entre as pessoas. Eu defendo o sonho de que cada um, independente de quem nasça, de onde nasça, em que circunstância nasça, que todas as pessoas possam ter o mesmo ponto de partida, o mesmo ponto de largada. Chegar lá, atingir os seus sonhos, atingir em plenitude os seus ideais, isso depende do mérito, do empenho, da dedicação, mas eu acredito muito mesmo que as pessoas devam ter o mesmo ponto de largada, o mesmo ponto de saída em relação às suas oportunidades. E é por isso que eu me motivei em relação à política. Mas você começou na política por causa da faculdade? Você fez direito por causa do teu pai? Eu presumo que ele te influenciou por ser advogado. Na verdade... Você entrou em algum grupo estudantil, alguma coisa que costuma ser o começo de todo político? A minha história é um pouquinho diferente, porque antes mesmo da faculdade eu já tinha filiação partidária. Assim que eu completei 16 anos e que eu pude me filiar a um partido político, eu passei a estudar então todas as ideologias, todos os partidos, os programas de cada partido político, e por causa da social-democracia, da igualdade de oportunidades, eu optei conscientemente pelo PSDB. Eu até não conhecia ninguém do PSDB de Blumenau. Ficou só como membro do partido durante alguns anos. Isso. Me filiei então em 98 ao PSDB e em 2000 eu acabei sendo candidato a vereador pela primeira vez. Mas a faculdade de Direito eu optei, porque como eu sempre gostei da ideia da vida pública, pensei, bom, que faculdade pode me dar mais consistência, mais preparo para a vida pública? E optei pelo Direito. Porque, na verdade, toda a administração pública ela é regida pelas regras da Constituição, das leis. Então, eu optei pelo Direito no sentido da minha vocação mesmo
para atividade política. Eu fiz assim em relação à faculdade de Direito, a minha especialização é em Segurança Pública, em Ciências Criminais. Você fez aonde? A especialização eu fiz no Instituto Pan-Americano de Política Criminal. Então o curso aqui em Blumenau mesmo, na modalidade telepresencial. São as novas tecnologias em favor da educação. Certo. E o mestrado foi presencial, o mestrado na Univale, eu sou mestre em Direito Público pela Univale. E tudo isso eu fui construindo para, ao ter essa oportunidade de ser candidato a prefeito, fazer a melhor gestão para orgulhar as pessoas que acreditarem na nossa caminhada. Você foi candidato a vereador na primeira eleição, já não ganhou na primeira? Não, nem na primeira e nem na segunda. Nem na segunda, você tentou duas vezes. Eu sou persistente. Aí você foi conseguir a eleição na terceira vez. Exato. Que foi agora em 2008. Disputei a primeira eleição aos 17 anos, foi no ano 2000. Foram cerca de 760 votos. Um dos vereadores da época foi eleito com 860 votos. Você classifica. Faltou um pouquinho. Depois eu fui candidato em 2004, mais que dobrei a votação, foram 1.680 votos, por volta dos 21 anos. E aí fui eleito vereador, então, com 25 anos de idade, com mais de 6.500 votos. Foi a maior votação entre todos os candidatos do PSDB de Santa Catarina. O que me trouxe muita humildade diante da grande responsabilidade de orgulhar a cada um e a cada uma que acreditou no nosso projeto. Foram 6.500 votos. Foi a maior votação na história de Blumenau em relação a alguém no seu primeiro mandato. Alguém que conquistou o primeiro mandato, foi a maior votação em toda a história de Blumenau. E aí eu acabei então indo para o mandato na Câmara, trabalhando muito, com muita garra, com muito empenho, com muita dedicação, e o mandato foi aprovado. Porque na eleição a deputado federal, eu fui o candidato mais votado de Blumenau. Foram 42 mil votos só aqui em Blumenau. Mais que 25% dos votos válidos daquela eleição, mais de 42 mil votos, a maior votação entre todos os candidatos daqui, o que demonstrou a aprovação da comunidade em relação ao nosso mandato e o que demonstrou o desejo da comunidade de que eu nessa eleição fosse candidato a prefeito. Qual é o principal, como é que foi a condição dentro da Câmara? Quais são as principais ideias que você levou para lá, que você conseguiu implementar na cidade? Eficiência da gestão pública. E eficiência quer dizer o quê? Alcançar mais pessoas com mais e melhores serviços públicos. Então eu busquei estabelecer em lei prazos máximos para que o cidadão, o contribuinte, tivesse resposta da prefeitura. Muita gente espera um ano e meio, 2 anos por um alvará, por um licenciamento. Isso é um gargalo para o desenvolvimento de Blumenau. O sistema. Desburocratizar. E com transparência total. Propus as licitações ao vivo, propus o portal de transparência ainda quando suplente, antes que houvesse esse movimento nacional. Nós fomos pioneiros na defesa dessa questão. Em relação à sustentabilidade, que as licitações buscassem também mais eficiência. A área de segurança escolar é um drama, Júlio. O que os pais e as mães de Blumenau, muitas vezes nos bairros, passam por dificuldade, apreensão, um aperto no peito, angústia, porque é filho mais velho cuidando de filho mais novo, no ir e vir para a escola, é vizinho mais velho cuidando de vizinho mais novo, no ir e vir para a escola. Então nós buscamos estabelecer a área de segurança escolar como prioridade absoluta das atenções do município, no cuidado da iluminação, da roçagem, da limpeza e da segurança dos nossos alunos, dos filhos da nossa gente. Legal. Segundo bloco, eu continuo trocando uma ideia com Napoleão Bernardes, candidato a prefeito de Blumenau. Não sai daí, pai, bola, eu tô voltando. O melhor treinamento em informática. São mais de 100 cursos que atendem desde iniciantes até usuários avançados e profissionais da área. Confira os treinamentos em destaque para a próxima semana. Precisando abrir uma empresa e não tem um endereço para registrá-la? Nós temos a solução. Serviço de disponibilização de endereço empresarial e fiscal. Você registra sua empresa em um de nossos endereços e recebemos sua correspondência e encomendas em horário comercial. Você precisa colocar um número de telefone fixo em seu material de divulgação, mas não tem ninguém para atender esse telefone? Contrate nosso serviço de atendimento telefônico. Por uma pequena taxa mensal, lhe oferecemos um número telefônico, você divulga este número e quando o seu cliente ligar, iremos atendê-lo em nome de sua empresa, anotar o recado e enviar para você por e-mail.
Gostaria de reduzir consideravelmente os custos com manutenção do seu escritório? Mude-se para uma de nossas unidades. Oferecemos salas mobiliadas, que podem ser locadas por hora avulsa ou com planos mensais de 20, 40, 80 horas mensais ou locação integral mensal. Em todos os casos, você terá uma redução significativa em seu custo, pois em todos os planos oferecidos estão inclusos os móveis, aparelho telefônico, número telefônico, internet, limpeza, ar-condicionado, energia elétrica, IPTU, jornal diário e até o cafezinho. Agende uma visita pelos telefones 3461-3130 ou 4009-9400. Segundo bloco do programa, e eu estou conversando com o candidato Napoleão Bernardes, trazendo aí um pouco da sua história, das suas ideias, esses programas especiais que a gente está levando a você para conhecer um pouco mais, de uma forma um pouco mais informal, as pessoas que querem ser as mandatárias, o mandatário novo dessa cidade a partir de 2013. Semana que vem a última entrevista vai ser com a candidata Ana Paula. Estivemos com o Osni Wagner, né, no primeiro programa, depois o candidato Jean Kuma, e agora estamos com o Napoleão Bernardes falando para mim, né, Napoleão, sobre esse teu pensamento da Câmara de Vereadores, o que você atacou a área de segurança para escolas, quer dizer, cuidando da comunidade. Mais um prefeito, uma pessoa que, quando monta uma espinha dorsal das suas propostas, né? Normalmente, hoje Blumenau fala muito de mobilidade urbana, é segurança, briga da segurança, é associação contra a prefeitura, tentando argumentar junto ao poder do governo do estado, né? Aí depois entra educação, saúde. Quais são as principais ideias, a espinha dorsal das tuas ideias nesses pontos aí? Perfeito. Júlio, eu sempre tenho dito que as prioridades, elas dependem da necessidade da pessoa no momento em que ela está vivendo. Então, por exemplo, quem mora numa rua que ainda não está pavimentada, é só quem mora numa rua não pavimentada que sabe o drama de no dia a dia viver com a casa fechada no calor de Blumenau. A dona de casa termina de limpar a casa, um minuto depois a casa está tomada pelo pó. Muitas pessoas vão trabalhar, se está chovendo, saem com a lama. Então a demanda é o dia a dia. Então para aquela pessoa, pavimentação é prioridade. Para todos nós que ao longo dessa última semana estivemos presos no trânsito, no nosso carro, dentro do ônibus, a mobilidade, o trânsito com agilidade, com segurança é prioridade. Para quem está esperando por uma vaga em creche, a vaga em creche é prioridade. Estou dando esses exemplos para demonstrar que por trás, na verdade, de todas essas necessidades da comunidade, a prefeitura tem que fazer uma questão como prioritária. É a eficiência da gestão. Gestão eficiente, gestão profissional, gestão inovadora, gestão empreendedora. Sim. Esse é o espírito do nosso plano de governo. Você parece colocar gerenciamento da prefeitura? Exato. Porque, na verdade, todas as prioridades têm uma necessidade em comum, que é o recurso público para fazer acontecer. Arregaçar a manga e ter a capacidade de tirar o projeto do papel. Portanto, para viabilizar a pavimentação, a educação, a saúde, a segurança, o trânsito, há necessidade de recurso público. Para isso a gente tem que fazer como se faz na empresa da gente ou na casa da gente. É apertar o cinto, enxugar o supérfluo, cortar o desperdício, para sobrar o recurso no fim do mês e investir nas prioridades. Eu, portanto, vou reduzir o número de secretarias, cortar e reduzir muitos dos cargos comissionados, que são aqueles cargos de indicação partidária, e só nessa medida de corte de 130 dos cargos comissionados, que são aqueles de indicação partidária, a capacidade de investimento da prefeitura vai aumentar 7 milhões de reais por ano, todos os anos, para investir nessas prioridades que a comunidade aponta para a gente. A redução do número de secretarias é no sentido de fazer com que cada uma delas tenha mais capacidade, tenha mais força de atuação e possa alcançar resultados em favor de mais pessoas. A redução do número de cargos comissionados é no sentido de valorizar o servidor de carreira, aquele comprometido. E até para demonstrar à comunidade uma nova visão pública. A sociedade está mudando, o mundo está mudando, a vida da gente tem mudado, a administração pública tem que mudar também. Chega de cota partidária, cota de ficha de filiação partidária, cota tem que ser do mérito, cota tem que ser da competência. E é com essa visão que nós vamos fazer sobrar o recurso público
para investir naquilo que é prioridade para a vida das pessoas, para tirar os projetos do papel e fazer acontecer, então, as prioridades da comunidade. Algumas medidas, por exemplo, você sabe que nós temos aí quase 4.000 vagas de creche que não consegue se colocar, né? Nós temos a mobilidade urbana sendo discutida o tempo todo, e se fala em ligação Velha Garcia, ligação que não saiu do papel. Nós temos segurança pública que se debate o aumento da criminalidade, não só em Blumenau como na região, e a falta de policiamento, se fala em guarda municipal. Você enxerga diretamente esses problemas que são tão mais falados no nosso dia a dia hoje. Certo. Em relação à mobilidade, que é a questão do trânsito, os grandes projetos, eles estão no papel desde a década de 70, com o então prefeito Félix Tais, que já visualizou os chamados anéis periféricos, as ligações bairro-bairro sem passar pelo centro. Então, em relação ao trânsito, às grandes obras estruturais, o problema não é nem de diagnóstico. Todo mundo sabe o que precisa ser feito. O que precisa é tirar os projetos do papel. E isso nós vamos fazer com a reforma administrativa para aumentar a capacidade de investimento da prefeitura. E nesse aumento da capacidade de investimento, a gente consegue viabilizar os recursos junto ao BNDES, junto aos organismos internacionais. Então, as grandes obras, Velha Garcia, a conclusão do complexo viário do Badenfurt, ligações também, por exemplo, possíveis em relação ao Blumenau-Gaspar, uma saída sul para Blumenau também é possível. Uma nova ponte no centro de Blumenau que possa permitir a ligação do Garcia via Rua das Palmeiras até a Ponta Aguda, chegando à região norte da cidade. Todos esses projetos já estão no papel desde a década de 70. Nós vamos tirar o projeto do papel com essa reforma administrativa que vai permitir, então, a execução dessas obras. E ações desde o imediato também. Em relação às nossas sinaleiras, é preciso ter sinaleiras inteligentes. É uma ação de curto prazo. São Bernardo do Campo, por exemplo, com metade da cidade já interligada com sinaleiras inteligentes, com controle de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade daquele momento, lá o tempo de espera em cruzamentos reduziu pela metade. Então são medidas simples, com a tecnologia, com a inovação, que vão permitir às pessoas passar mais tempo com as suas famílias, ter mais tempo para o descanso, ter mais tempo para o lazer, ter mais tempo para o trabalho. Em relação à questão do trânsito, também é preciso baratear a tarifa do transporte coletivo para que ela seja mais acessível e seja mais atrativa. Isso é preciso... É subsídio da prefeitura, você acredita? É, na verdade, com mais diálogo entre todos os setores envolvidos, desde os motoristas e cobradores, envolver o Contramblu, chamar as empresas, fazer uma análise pontual de todos os custos e fazer uma análise rigorosa disso. E, acima de tudo, garantindo também conforto para o usuário. Júlio, 2/3 dos pontos de ônibus de Blumenau não tem nem sequer cobertura e assento. Como vai se incentivar a pessoa a utilizar o transporte coletivo se ela fica na chuva, exposta ao tempo, a todas essas dificuldades do clima, esperando o seu ônibus? Muitos não têm nem marcação de que ali é uma parada. Sabe que é uma parada porque tem gente esperando ali. Então a gente tem que garantir para o usuário do transporte coletivo dignidade. Inclusive, aumentar o número de linhas. Mesmo com a frota existente, é preciso renovar a frota, mas ainda que com a frota existente, no curto prazo, eu tenho conversado com os motoristas, com os cobradores, com quem faz e vive o transporte coletivo, é possível aumentar as linhas, fazendo a otimização dessa frota e aí evitar a superlotação. Você pode observar, tem ônibus lotados às vezes até no meio da tarde. Não é só mais no horário de pico. Não tem só mais o pico, né? Exato. Então a gente precisa dar a dignidade. Por outro lado, Blumenau não tem as ciclovias interligadas, as ciclofaixas interligadas. E olha, o cicloturismo é uma das modalidades de turismo que mais cresce no mundo. E Blumenau, com as suas paisagens e toda a região do Vale Europeu, porque não se pode pensar o desenvolvimento só do município, é preciso pensar o desenvolvimento regional, na nossa macro-região. E o Vale Europeu pode ser, por exemplo, interligado. A ABC Ciclovias tem um projeto belíssimo nesse sentido. Tu também pensa a nível aqui regional. Claro. Então, o que eu quero dizer em relação ao trânsito é que os grandes projetos, esses estão no papel. E a gente vai tirar o projeto do papel. Agora é preciso pensar o trânsito para todas as pessoas, inclusive em relação às calçadas. E a prefeitura começando a dar o exemplo. Porque você que está nos acompanhando sabe que muitas vezes é no próprio órgão público que a calçada ainda não está feia, não está feita. O Napoleão, muito se defende escola sem fronteira, escola seriado, que é educação. Você que teve uma boa educação sabe a importância da educação para qualquer pessoa. Você analisa a educação, claro, Blumenau e a tua ideia em cima das crianças da cidade? Eu, inclusive, sou professor, então eu tenho muito carinho por esse tema, porque se há um passaporte
para as pessoas terem mais oportunidades na vida, mais chance de crescer na vida, é através da educação. Eu não sou de discutir o passado, e discutir Escola Sem Fronteiras é discutir o passado. Porque a comunidade escolar, os pais, os alunos, todos já reprovaram esse modelo. Eu quero olhar para o presente e para o futuro. E o futuro aponta que na educação é preciso, primeiro, assegurar as vagas em creche para todas as crianças que ainda precisam. Segundo o Ministério Público, são 3.400 crianças na fila de espera e eu vou buscar recursos no BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para zerar, para acabar com essa fila de espera em creche. E na educação básica, a política da ocupação em tempo integral, das atividades em tempo integral. São 54 escolas em Blumenau, 21 mil alunos. Para garantir que todos eles tenham uma oportunidade, a gente vai fazer isso através dos bairros. Para que quem estuda de manhã, no período da tarde, no seu bairro, possa ter opções de esporte, de cultura, de lazer e até de qualificação profissional. É isso aí. As ideias de Napoleão Bernardes, que está apresentando aqui no programa, e eu volto agora no terceiro e último bloco, para poder continuar esse bate-papo, para você conhecer um pouquinho mais dessas ideias, dessas propostas. Não sai daí, eu volto já. ProWay, o melhor treinamento em informática. São mais de 100 cursos que atendem desde iniciantes até usuários avançados e profissionais da área. Confira os treinamentos em destaque para a próxima semana. Terceiro e último bloco do programa, trocando uma ideia com o candidato Napoleão Bernardes, que é um dos candidatos a prefeito de Blumenau, vai ser um mandatário da cidade a partir de 2013. Napoleão, você falou desde o começo que uma das bandeiras de muitos países e estados que tem é o turismo. O turismo tem sido, na verdade, é um investimento barato para a prefeitura, né, às vezes, mas que gera milhares de reais, dólares, etc. Blumenau já foi conhecido como Cidade Jardim. Blumenau teve... ninguém fala vou para a Cidade Jardim hoje. Como você enxerga a cidade, que tem uma cultura como a nossa tem, com um vale europeu maravilhoso, mas que não está conseguindo atrair aí milhares de pessoas para cá? Como é que você enxerga o turismo, tanto de eventos quanto de praças? Se fala em portais há muitos anos, grandes portais, mas não chegaram a ser feitos. Como você enxerga isso? O turismo é uma alavanca extraordinária para o desenvolvimento da cidade, Júlio. No sentido de gerar mais oportunidades de emprego, mais renda para as pessoas. O turismo é um braço fundamental, é uma alavanca para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento humano. Até por curiosidade, Júlio, o primeiro curso que eu fiz de qualificação profissional foi na área do turismo. Foi ministrado pelo então gerente do Hotel Plaza, hoje falecido, Georginei, uma pessoa extraordinária, de saudosa memória, uma pessoa fantástica, muito querida por todos nós. E um apaixonado por essa área, eu me apaixonei pelo turismo junto com o Georginei, pela sua paixão, pela sua vivência. E eu sei o quanto o turismo movimenta de oportunidades para todos os ramos. E pode dar muito dividendos para geração de emprego, para poder a cidade crescer. Isso. Né? São mais de 50 setores da economia, mais de 50 atividades econômicas que ganham com o turismo. Não é só o hotel, não é só o prestador de serviço diretamente. Todos, direto ou indiretamente, ganham com o turismo pela movimentação econômica que há. E Blumenau há uma potencialidade a ser explorada e ser resgatada, inclusive. Porque muitos vieram aprender turismo conosco, como foi Gramado, no início da década de 80. E que o Natal de lá acabou passando, né, daqui, claro. Assim, em representatividade nacional. Há várias modalidades em relação ao turismo de feiras. Inclusive, a própria Viapia tem sido uma parceira extraordinária da cidade de Blumenau, com a Feira Mulher Brasil, com a Fenabit, são eventos extraordinários. Nós precisamos ampliar o calendário da cidade. No que diz respeito a feiras, a estrutura de Blumenau, ela contempla a possibilidade de feiras. É evidente que é preciso ajustes, como a questão de estacionamento nos arredores da Vila Germânica, que acabou sendo o nosso grande centro de feiras. Mas é preciso uma estrutura em relação a convenções, para que nós possamos sediar congressos, seminários, convenções, e aí nesse aspecto específico a estrutura de Blumenau é deficitária e por isso Blumenau perde competitividade em relação a outros destinos. E a prefeitura tem que alavancar isso.
no sentido da parceria público-privada, para que nos arredores da Vila Germânica haja o centro de convenções, para que nós possamos sediar seminários, congressos, porque é um turismo de alto valor agregado, traz muita renda para a cidade e via parceria público-privada. É preciso estabelecer, portanto, o nosso centro de convenções, né, a capacidade de estacionamento, de infraestrutura, na verdade, nos arredores da Vila Germânica em relação até aos próprios acessos da cidade. Eu sempre digo que a cidade, para ser boa para o turista, ela tem que ser melhor ainda para quem mora e vive aqui. Então a própria prefeitura, incentivando e levando infraestrutura para os bairros da cidade, isso pode ser um grande ganho também em relação ao turismo. Porque se em relação ao turismo de negócios... Mas você está falando em parques do gênero? Você está envolvendo nesse sentido dos bairros, levar o quê para as comunidades? A própria infraestrutura, né, de trânsito, de transporte, de mobilidade, isso permite o acesso das pessoas daqui e dos turistas também em relação a pontos importantes da nossa cidade. Um exemplo bem prático é a própria região da Nova Rússia. Lá é uma possibilidade de turismo, de lazer, de ecoturismo, que também é uma das modalidades que mais cresce no mundo, né? O cicloturismo. É uma série de modalidades turísticas que podem ser feitas, por exemplo, na Nova Rússia. Mas lá, para aqueles moradores, nem água encanada chega. Então é isso que eu quero dizer nesse exemplo prático, que para a cidade ser boa para o turista, ela tem que ser melhor ainda para quem vive aqui. E é nesse sentido que eu vou ser o prefeito dos bairros, para trabalhar por todos os bairros da nossa cidade e, através disso, alavancar o nosso desenvolvimento. Até porque se fala o seguinte, né, Napoleão, que o crescimento da cidade está indo para certas áreas da cidade. Você acredita que seja essa a necessidade nossa, desenvolver certas áreas só por causa da questão, por exemplo, de morros, etc? Como é que você vê isso? Eu penso crescimento para uma determinada região. Eu penso que não pode haver duas cidades dentro de uma cidade. Todos temos igualdade porque todos somos moradores da mesma Blumenau. Em relação a Blumenau, preciso ter igualdade entre nossa gente, para que todos tenham acesso aos serviços públicos com qualidade em todos os bairros, em todos os cantos de Blumenau. Nós não podemos privilegiar uma região em detrimento de outra. Todas são igualmente importantes. Em todas, há cidadãos, há moradores que precisam da atenção e do cuidado da prefeitura. E esse choque de atenção e de carinho é que nós vamos levar para todas as regiões da cidade. Ótimo. Agora eu queria dar, Napoleão, 1 minuto para você então se despedir, fazer as suas considerações finais antes do encerramento desse plano, já te agradecendo, né? Mas fique à vontade para ter 1 minuto aí para conversar finalmente com o meu telespectador sobre as suas ideias. Júlio, eu e meu vice, o Jovino, nós agradecemos muito a oportunidade de estar aqui no programa Turismo e Eventos. Parabéns pelo seu trabalho empreendedor de trazer atividade econômica para a cidade de Blumenau, para gerar oportunidades para as pessoas. Parabéns por esse trabalho. E eu aproveito a oportunidade para pedir uma chance, para pedir um apoio à comunidade de Blumenau. Eu quero e vou fazer o melhor. E com o seu apoio a gente pode construir não só uma grande vitória, mas um grande governo. Um governo participativo, um governo de atenção a todos os bairros de Blumenau, um governo para fazer uma gestão eficiente, para fazer uma gestão profissional. Isso na prática quer dizer levar o alcance do poder público, levar bons serviços públicos, levar mais qualidade nos serviços públicos para todas as pessoas, garantindo igualdade de oportunidades, para que todos possam ter as suas chances aqui, para que todos possam ser felizes aqui. Então eu peço o seu voto de confiança, eu peço o seu apoio, eu peço a sua ajuda para você multiplicar essa mensagem para os seus amigos, para os seus conhecidos, para que a gente possa fazer uma grande vitória e um grande governo. Inclusive, eu convido você a acompanhar o nosso endereço na internet, o www.napoleão45.com.br, para que você possa acompanhar um pouquinho mais da nossa história, da trajetória, das propostas que a gente defende em relação à cidade. É isso aí. Napoleão Bernardes, candidato a prefeito de Blumenau agora para a próxima legislatura, né? Olha, pessoal, semana que vem, então, encerramos esse ciclo com a candidata Ana Paula Lima, que virá aqui também conversar com você. Gostou da entrevista? Acessa lá no YouTube Turismo e Eventos, tudo junto, que você vai assistir não só a entrevista do Napoleão, como também as dos demais candidatos aí que estão aqui vindo no programa. E eu fico por aqui, desejando você uma grande semana, muito trabalho, tomara que continue esse sol maravilhoso aí, o tempo não, né? Continue muito legal. Fique com Deus e eu volto semana que vem com mais um programa. Beijo grande, tchau pra você.